tudo bem? Você já reparou que o nosso celular, né, ele vive pedindo para atualizar aplicativos? É atualização do sistema, é atualização do banco, das redes sociais. E a promessa é sempre a mesma: corrigir erros para trazer melhorias. Nós fomos condicionados a achar que tudo que é antigo está ultrapassado e que precisa de uma atualização, um update. Mas o grande problema, é quando a gente tenta aplicar essa mesma lógica à nossa fé. Seja muito bem-vindo ao nosso programa Gotas de Esperança. Estamos estudando a Carta de Gálatas. Hoje, na nossa aula, vamos abrir a Bíblia no capítulo 1 de Gálatas e você pode ler dos versos 1 ao 10 para falar contigo sobre o perigo silencioso das atualizações que as pessoas tentam fazer no Evangelho de Jesus. E você vai ver o que Paulo escreveu há 2000 anos. Parece um pós-escrito, né? Um pós-escrito para os dias de hoje, para a sua timeline. Paulo ele fica em choque. Para a gente entender o que está acontecendo nesse período aqui, você precisa abrir a sua imaginação e se ver naquela religião da Galácia, hoje conhecida como Turquia. Paulo ali havia pregado um evangelho puro e simples. E o que é isso? Jesus morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e que nós somos salvos pela graça, pela fé. E Ele voltará para resgatar a sua igreja. Várias igrejas nasceram alicerçadas nesse princípio lógico da fé. Só que pouco tempo depois que Paulo foi embora, chegou um grupo de fora, os forasteiros, um grupo de líderes religiosos, conhecido como judaizantes. Eles chegaram para os novos cristãos, talvez como você que está nos ouvindo nessa hora, e disseram basicamente o seguinte: olha, o que Paulo pregou é bom, mas está incompleto. Falta uma atualização. Jesus é legal, mas você não guardar as leis de Moisés, se você não se circuncidar, se você não seguir as regras de alimentação, Deus não vai aceitar você. Quando Paulo descobre isso, ele fica muito chateado, ele fica triste, ele fica furioso. Tanto assim que a carta aos Gálatas é a única carta, você pode ver as outras, mas ela é a única carta em que Paulo começa a se elogiar, sem uma ação de graça para os ouvintes, ele vai direto ao ponto. No versículo 6, ele faz uma indagação que caberia muito aos dias de hoje. Ele fala: admiro-me que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. E no versículo 8, ele ainda é mais radical: mesmo que seja um anjo do céu, pregar um evangelho diferente daquele que vocês receberam, seja amaldiçoado. Nossa, por que tanta violência? Mas porque isso é necessário, porque Paulo entendeu que colocar uma condição humana para a salvação não é melhorar o evangelho, mas é destruir. O evangelho que precisa, além da graça de Cristo, mais alguma coisa, isso já não é mais graça. Isso é outra coisa. Vivemos hoje o evangelho do desempenho. Vivemos nos dias de hoje que nós assistimos, nós temos pessoas entrando na igreja, na verdade, hoje não manda que as pessoas venham a fazer circuncisão, não guardar as leis, não é isso. A alimentação, embora em alguns lugares isso aconteça, mas nós criamos as nossas próprias atualizações. Nós vivemos hoje
no que eu chamo de evangelho do desempenho. É a cultura coach, o espiritual que sutilmente entra na nossa mente dizendo que você precisa fazer 1000 coisas, 1000 regras para que Deus te aceite. É aquela voz que diz, se você não acordar às 4 da manhã para orar, se você não subir no monte, se você não fizer o jejum X, se você não estiver lendo tantos capítulos por dia, Deus vai se afastar de você. Jesus certa vez fala que aos fariseus, vocês colocam um fardo tão pesado sobre o jugo dos outros, que eles não serão salvos, nem você. Às vezes nós transformamos as disciplinas espirituais em ferramentas que vão nos atrapalhar. É bom você ter disciplina, é bom você ler a Bíblia, é importante, isso é o alicerce, isso é a base. Mas isso não é uma lista que para você comprar o favor de Deus, a graça, ela é imerecida. Quer ver uma outra atualização moderna? São essas bolhas da internet. Hoje, dependendo do algoritmo da rede social onde você cai, cria-se regras humanas para ver se você é um cristão de verdade ou não. Para uns, você só é espiritual se você andar de terno ou de saia. Para outros, se você defender a pauta política X ou Y. A validação vê você se consome determinadas músicas, se você ouve um tipo de música assim, ou lê um livro assado, se você consome isso, se você consome aquilo, são tantas regras que vão se esvaziando. Isso nós chamamos de judaizantes modernos. É a tentativa humana de colocar um pedágio na graça de Deus. Algo que Deus arrancou, algo que Deus rompeu, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. E nós queremos criar novos pedágios para nos achegarmos a Deus, para mantermos o monopólio. É o cansaço de uma geração que anda esgotada, tentando alcançar um padrão de perfeição que Deus nunca exigiu para Ele nos amar. Porque Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. O Evangelho, quero que você bote isso no seu coração. O Evangelho puro basta. Jesus não precisa que você dê uma update, porque na cruz do Calvário, Ele olhou para o céu e disse, está consumado. A dívida foi paga, o acesso ao Pai está aberto, o véu se rompeu. Você não precisa performar para ser amado por Deus, mas você obedece a Deus, porque Ele nos amou primeiro. Por isso que a palavra de Deus fala que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Os mandamentos de Deus são simples, são mandamentos de relacionamento entre nós com Ele e entre nós com os outros. Não precisa mais de sacrifício, não precisa mais pagar promessa. Jesus Cristo fez tudo por nós, está consumado. A dívida foi paga. Você é aceito da maneira que você está, não para ficar da mesma forma, mas para ser transformado pela graça de Deus. Não se sinta um crente, um cristão de menor valor, se você não cumpre determinadas regras ou liturgias que o mundo tem te influenciado. Mas é pela graça que sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é um dom gratuito de Deus. Quando nós somos transformados, quando nós somos alcançados por essa graça, nós não carregamos fardos. Por isso que Jesus fala que nós devemos lançar sobre Ele todo o nosso fardo e pegar o fardo dele, porque Ele cuida de nós. Quando nós entendemos essa maravilhosa graça de Cristo, quando nós entendemos esse amor de Deus, quando nós somos obedientes a Deus,
Nós não fazemos as coisas por hipocrisia, não fazemos a coisa para tentar barganhar com Deus, mas fazemos a coisa porque Deus nos ama, porque Deus é amor e nós temos prazer em estar junto com Ele, fazer a vontade dEle. Por isso que Paulo, ainda escrevendo aos Efésios, fala que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E essa esposa, vendo esse homem que ama, que é um amor sacrificial, é um homem que se anula por amor à esposa, ela se submete a ele como ao Senhor. Quando nós entendemos essa maravilhosa graça de Jesus Cristo, nós amamos não por regra, mas nós amamos pelo coração. E o meu desafio para você durante essa semana é identificar qual a regra humana ou cobrança tem pesado nos seus ombros e roubado a sua alegria no Senhor. Deixe o peso de lado. A graça de Deus é suficiente. No nosso próximo vídeo, nós vamos ver que o desejo de agradar os outros pode transformar a nossa vida em hipócritas espirituais. Não perca o próximo capítulo de Gotas de Esperança e, em nome de Jesus, viva o evangelho puro da graça de Deus. Seja obediente e fiel. Não sirva por imposição, mas sirva em amor. É o que diz Coríntios 13. Se não for amor, de nada vale a pena. Um grande abraço e até o próximo episódio de Gotas de Esperança.